Fala pessoal, beleza? Passando aqui mais uma vez para trazer os assuntos tributários, os assuntos que de alguma forma vão impactar a vida de vocês, os empresários e as pessoas físicas também, né? Que de alguma forma vão ser impactadas aí com alguma alteração na parte tributária. Lembrando bem, gente, que esse canal aqui é um canal que traz uma linguagem simples, uma linguagem mais próxima aí do empresário, tá? Sem muita juridiquês, sem muita parte técnica, mais um bate-papo para chegar à informação de uma maneira simples, tá certo? Essa semana foi um pouco atípica, não fiz nenhuma publicação, então por conta disso eu vou colocar aí um assunto muito interessante, que boa parte das pessoas que me procuram acabam me perguntando qual a diferença aí dos regimes tributários, né? Qual que seria o melhor regime, quando deve ser feito o planejamento tributário, se lucro presumido é bom, se o lucro real é o melhor regime, se vale a pena manter no Simples Nacional, né? Então esse assunto é um assunto muito interessante e vou gravar esse vídeo específico para isso hoje, tá bom? Antes de começar a falar, peço que quem estiver me acompanhando pelo Instagram, faça aquela curtida no vídeo, né? Quem estiver me acompanhando aí pelo YouTube, dê aquele joinha, compartilhe com o maior número de pessoas, agradeço muito. Quem puder se inscrever também no canal para receber os vídeos, apertar aquele sininho, né, para ser alertado na mesma hora que eu faço a publicação, tá bom? Então vamos lá, vamos ao assunto de hoje, planejamento tributário, né? O que é isso, né? Qual é a melhor hora aí para o empresário pensar no planejamento tributário? Por exemplo, quando devo fazer o planejamento tributário? Em regra, gente, toda vez que você iniciar um projeto, iniciar um negócio, você já tem que fazer esse planejamento tributário, né? Mesmo que seja pequeno. Mas a grande maioria dos brasileiros e também aí pelo mundo começam um negócio, alguns acabam não emitindo nota fiscal, alguns acabam começando um negócio na informalidade, e só depois que o negócio vai começando a pegar corpo é que eles acabam se preocupando com essa parte tributária. Mas em regra deveria ser no início, tá? Escolher o regime mais adequado para você, né? Se você quiser começar aí com pouco faturamento, talvez seja melhor o MEI, né? Ou o Simples Nacional, que é um regime tributário mais simples, entre aspas, né? Tem muita coisa por trás aí do Simples, mas ele traz aí uma carga tributária menor no início, né? É um ótimo argumento aí para quem está começando, mas depois ele começa a ser uma dor de cabeça, né? Porque o Simples Nacional, já entrando no assunto do Simples Nacional, ele tem um limite interno de 3.600.000, tá? Por que limite interno? Porque é um limite que cada estado estipula, né? Principalmente relacionado ao ICMS. O ICMS, o que é o ICMS? O ICMS é um imposto sobre circulação de mercadoria e de alguns serviços também, como conhecimento de transporte, energia elétrica e comunicação, né? Esses serviços e mais a circulação das suas mercadorias são tributados pelo ICMS, pela circulação desses bens, né? Sobre a prestação de alguns serviços também. Então, esse imposto no Simples Nacional, ele tem um limite interno. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo é 3.600.000. Se no ano calendário, de janeiro a dezembro do ano, por exemplo, 2023, você ultrapassar o faturamento total de 3.600.000, você acaba saindo do regime do Simples Nacional para o ICMS. E depois disso você já é obrigado a pagar o ICMS com 18% se for em São Paulo, né? No Rio de Janeiro se for 20%, né? Então você acaba pagando o imposto como se fosse uma empresa do lucro real, e não é legal, né? Então você tem que controlar bem aí o faturamento no Simples Nacional interno. E também tem o segundo limite do Simples Nacional,
que é o limite nacional, né? Que é os R$ 4.800.000. Esse aí é o limite em que, se você ultrapassar, você é excluído totalmente do Simples Nacional. Aí você vai ser obrigado a ir para um regime tributário mais robusto, tá? Então, o problema do Simples Nacional é que você precisa fazer esse controle. No início ele é perfeito, é a parte positiva dele. Você paga ali um percentual pequeno, vai dando fôlego para o seu negócio, mas à medida que vai crescendo, né, à medida que você vai faturando bastante, aí você começa a ter uma dor de cabeça. Alguns empresários acabam abrindo vários CNPJs para se manter nesse regime de tributação, só que não é o melhor caminho, né? A gente sabe que não. Sem falar que isso pode ser um problema para você no futuro, pode gerar uma fiscalização, né? E não é legal isso, tá, gente? Então, quando chega nesse momento, aí é o segundo momento que eu sempre falo. Tá na hora de colocar as continhas aí no Excel, no papel, né? Caso você não trabalhe com Excel, e começar a ver que vale a pena você estudar um regime mais robusto. E agora, qual que seria um dos regimes mais robustos aí na sequência? A gente tem um lucro presumido, isso mesmo. O lucro presumido, ele tem um limite maior que o Simples Nacional, ou seja, um pouco mais que o Simples Nacional, né? Você tem R$ 78 milhões para faturar dentro de um ano. Então aí é bem melhor, né? Você sai aí de 4.800.000 e parte para um regime mais robusto, né? O regime do lucro presumido, ele é mais simples que o real, tá? Ele tem uma parte mais simples na apuração dos impostos, né? O PIS e COFINS, por exemplo, no lucro presumido, você não tem crédito, aí é uma parte aí que tem que ser estudada, se vale a pena ou não. Entretanto, a alíquota dessas contribuições é de 3,65, gente. É pequena também, tá? Então você precisa colocar isso no papel para ver se vale a pena ou não. No caso do imposto de renda e da contribuição social, que também são calculados nesse regime de tributação, o lucro presumido, ele presume, né, o fisco presume que você vai ter um lucro no final disso. Então ele vai olhar suas receitas, o total das suas receitas, e vai falar assim: bom, eu presumo que você ganha aí em torno de 8%, né? Que é a primeira presunção aí do lucro presumido. Normalmente para a indústria, para comércio é 8%. E sobre esse valor, né, você pega a receita bruta vezes 8%, que é a margem que o fisco considera que você tenha, você encontra a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Aí você aplica as alíquotas, né? 15% do imposto de renda, 9% da contribuição social. Ok, você já tem aí a apuração praticamente pronta do PIS, da COFINS, do imposto de renda e da contribuição social, né? Então você sai de um regime do Simples Nacional que é menor, vai para um regime intermediário, que eu acho que ele seria o intermediário, e vai para um regime mais robusto, tá? Esse é o lucro presumido. Então, uma formulazinha bem legal para vocês colocarem na cabeça toda vez que pensar na hora de fazer um planejamento tributário. Por exemplo, se o seu lucro hoje for maior que 8%, no caso de indústria e comércio, se o seu lucro for maior que 8%, então vale talvez fazer um estudo direcionado ao lucro presumido, tá? Porque se o fisco presume que você tem 8% de lucro e o seu lucro é maior, então você tem uma tendência aí de ter uma carga tributária beneficiada, tá? Você pode ter uma carga menor. Entretanto, se você olha lá as suas despesas contra o seu custo, né? Ou melhor, despesa e custo contra a sua receita, e você verificar que o percentual de lucro da empresa é menor que 8%, então aí já começa a acender o alerta de talvez seja melhor para você um lucro real, tá? Porque senão você vai acabar pagando mais tributação aí no seu regime, tá bom? E por último, a gente entra no lucro real. O lucro real, ele não tem limite, né? Então de 78 milhões
para cima, você pode trabalhar no lucro real sem nenhum problema. Ele é um regime que necessita mais atenção do empresário, tem que registrar todas as despesas, todos os custos, existe mais obrigações acessórias a ser prestadas, com mais detalhes, tá? Entretanto, você confronta suas despesas e custos contra suas receitas. Talvez nesse confronto aí, você possa encontrar um prejuízo contábil, né? Quando você tem esse prejuízo contábil, você no final você acaba não pagando o imposto de renda e a contribuição social, né? Porque ele é calculado sobre o lucro real da empresa. Se deu prejuízo, então não há motivo para você fazer esse cálculo do imposto de renda. Entretanto, você tem o PIS e COFINS aí que você paga um pouco com uma alíquota maior, né? 9,25 total da carga tributária dos dois, mas você tem por outro lado os créditos também que você aproveita, tá? E também tem que tomar muito cuidado também com os créditos de PIS e COFINS no lucro real. Há muita controvérsia, você precisa acompanhar na ponta do lápis para você não gerar um passivo tributário para você. Então, gente, esse é o caminho. Esses são os 3 regimes mais importantes para o empresário. Recomendo, no início, dá uma olhada, coloca aí um Simples Nacional, mas não perca de vista, já começa a planejar a empresa para ir para um lucro presumido ou lucro real, porque aí você ganha tempo, você não se preocupa tanto com o faturamento e acaba se preocupando mais com o seu objetivo principal, que é focar no seu negócio, crescer o seu negócio sem se preocupar com a receita, né, do limite de faturamento do seu negócio, tá bom? Então esses aí essa é a informação básica para o planejamento tributário. Procure um profissional para fazer isso para você, para colocar isso e criar vários cenários para você ver também, né? Existem possibilidades também de você adotar regimes especiais quando você está no lucro real e presumido, diferente do Simples Nacional, porque normalmente o fisco não concede 2 incentivos para a mesma empresa, né? O Simples Nacional já é considerado um incentivo, então aí é uma vantagem de você estar no lucro real e presumido no regime mais robusto, mas isso aí a gente pode explicar em outra ocasião, tá bom? Então é isso, pessoal, um bom final de semana para vocês e na semana que vem a gente bate mais um papo. Até mais!